Além disso, a gente já tem falado que eu posso colocar as minhas habilidades no mundo e habilidades para gerar uma renda extra, para eu fazer meu plano B, e que essa renda extra, esse plano B, ele possa ser contemplado, considerado exatamente para essa finalidade de fazer a minha viagem. Então posso continuar com a minha renda como estava, ela estava estável aqui, minhas despesas aumentaram, posso fazer alguns ajustes, mas para manter o meu projeto de, por exemplo, fazer uma viagem, se ela é importante para mim, eu posso então fazer uma renda extra, um trabalho extra com esse foco, com esse objetivo. E olha o que muda quando eu saio para trabalhar, para pagar boletos, que eu não lembro muito bem quais são, é muito diferente de eu fazer um trabalho específico, talvez no final de semana, que era um momento que eu tinha para descansar, eu fazer um trabalho à noite, que era um momento também que eu costumava usar para ficar com a família, e de repente eu pego esses horários nobres e dedico a um outro trabalho extra, não para pagar conta, mas para realizar um projeto. Muda a qualidade. E quem que vai ter essas decisões, definições? Eu. Quero mudar a qualidade, como é que eu posso mudar a qualidade naquilo que é para mim, naquilo que eu quero que aconteça? E aí tem essa pergunta muito chata, incômoda de planejamento financeiro, que é: Fábio, o que você quer? Não é fácil essa pergunta. Eu voltar para alguém, perguntar aqui para a Nil, para a Tereza, o que você quer? Então eu posso ter uns planos prontos na cabeça para responder rapidamente, mas é muito diferente eu saber de fato o que eu quero para fazer escolhas. E a outra pergunta: o que é mais importante para você? O supermercado, ou ele pode ser necessário, outras despesas que eu posso ajustar, ou essa viagem, neste ano, nesse momento, nessa fase de vida que eu estou. O que é mais relevante para mim agora e que escolhas que eu posso fazer para isso, para que eu possa fazer essa viagem, e o que eu posso negociar? Seja um tempo com a família que eu vou fazer um trabalho extra, sejam outras despesas que eu vou negociar para que eu não tenha que trabalhar mais para fechar a conta. O que eu vou fazer, o que eu vou escolher e como é que eu banco as escolhas daquilo que eu fiz, que eu quero. Quando bancar escolhas pelo que eu quero é muito diferente de bancar escolhas pelo que eu preciso, e também é muito diferente de bancar escolhas eu não sei porquê, só porque aumentaram e eu estou numa posição mais vítima. Que absurdo, agora eu vou ter que trabalhar mais, ou vou ter que cortar porque alguém fez alguma coisa e eu, teoricamente, não tenho nada a ver com isso, e às vezes não temos mesmo, mas ao mesmo tempo como se eu não pudesse fazer nada a respeito, e nós podemos fazer coisas a respeito sim. Olá, bom dia, bem-vindos a mais um Despertar com Kalil, às nossas quartas-feiras, 7h30 da manhã, para quem nos acompanha aqui ao vivo. E fica o convite para você que quer interagir, para você que quer trazer as suas questões, as suas perguntas, para estar aqui com a gente, fazendo essas trocas, sempre gostoso, sempre nutritivo, podendo participar com a gente, aqui, estando aqui comigo ao vivo, ou mesmo participando, enviando as suas perguntas juntos por aqui. Bom, o que eu queria trazer para cá hoje, provocado por um amigo, Flávio Prete, na semana passada. A gente construiu uma pergunta, na verdade, uma pergunta bastante usual, mas muito desconfortável para nós, planejadores financeiros, que é a pergunta: os preços aumentaram? Talvez o orçamento da maior parte das famílias que aqui acompanham tenha aumentado em média 30% das suas despesas, e para quem deu sorte, manteve as suas receitas estáveis. E aí, num cenário como esse, para começar um ano como esse, como é que eu posso lidar com essa situação de que, de repente, eu tenho a mesma renda, minhas despesas aumentaram 30%, e eu vou deixar essa pergunta como pergunta de partida, pergunta inicial aqui para todos nós. E como é que a gente faz? E aí vou colocar do ponto de vista de um planejamento financeiro tradicional, que nós aprendemos no começo, que é simples: reduza despesas, controle, vigie o que você gasta ali, enxuga o seu orçamento, e aí, com isso, você vai ajustando aquilo que você tem na sua vida, né? Replaneja algumas coisas e tudo vai dar certo. Agora eu vou incluir o fator humano. Como que eu faço isso? Como que eu posso mudar o meu estilo de vida? Como é que eu posso escolher outras marcas? Como é que eu posso escolher outra forma de consumir a ponto de me ajustar a uma nova realidade que não fui eu quem mudou, foi uma mudança que veio, em teoria, de fora. E como é que eu me ajusto a isso? Vou continuar nas questões humanas
como é que eu comunico isso dentro da minha família e para mim mesmo, de que agora, ainda que eu continue com o mesmo trabalho, com o mesmo esforço para fazer dinheiro, eu, nesse momento, preciso gastar menos, que significa, nesse momento, ou mudar o que eu comprava, ou comprar de uma forma diferente, ou, de fato, consumir menos. 30% menos de qualquer coisa é muito. E essa foi a nossa provocação inicial. Eu queria trazer essas cenas para a gente pensar quais são as alternativas que a gente pode ter com uma pergunta como essa, que parece bastante natural, né? Isso eu estou falando já por uma parte que teve a condição de manter a sua receita. Isso não foi verdade para a maioria, que teve inclusive ou acréscimos de despesas por outras razões, ou teve de fato uma redução de salário, ou uma perda de renda. Então a gente tem cenas muito distintas dessa que eu comecei aqui, mas eu vou começar ela para a gente ter esse material de trabalho. Uma família então teve a sua manutenção de receita e uma despesas majorada aqui em mais ou menos 30%. Isso é realidade para todos nós: gás, combustível, alimentos, e a gente pode fazer uma lista aqui, assistência médica, educação, quantas não foram as despesas que subiram nessa proporção, algumas mais, outras menos, energia elétrica, água, e aí a gente começa então a pensar o que eu posso fazer. Claro que a gente vai trazer alguns outros elementos, vocês já nos viram trazer outros elementos aqui, mas eu queria relembrar, que eles parecem óbvios, mas não são, de que eu posso então, quando eu vou olhar para essa mesma cena, pensar o que de fato eu consumia, essa primeira consciência do que era o meu consumo, o que é que eu consumia, de que maneira que eu fazia esse consumo, e de fato é um lugar sempre que a gente convida para vigiar as nossas despesas, evitando os desperdícios, pensando onde é que eu vou ficando dependente de um tipo de produto e que eu posso talvez conseguir flexibilizar. Isso é importante para todos nós, para eu ganhar elasticidade, flexibilidade. Isso é sempre um bom convite. E que eu posso então repensar, sim, talvez mudar teoricamente aqui, ou pontualmente algumas marcas, talvez não comprar um produto que importado, talvez ele tenha ficado um pouco mais caro, mas não só, e que eu possa adiar alguns projetos, como uma troca de carro que de repente ficou muito caro e escasso, e uma viagem que de repente pelo câmbio também tenha ficado um pouco mais caro. Eu posso sim fazer algumas negociações comigo, mas pode ser que eu possa trocar. E aqui entra o que a gente gosta de trabalhar, que são os valores. O que é importante para mim? O que é significativo para mim naquilo que eu compro como alimentos? E aqui eu quero trazer se a qualidade de como eu me alimento, a qualidade na hora que eu me alimento. Aqui a gente começa a trazer o que a gente chama do humano de uma maneira aplicada. Se é mais importante a forma como eu me reúno aqui com os meus familiares, e os alimentos mais saudáveis que eu coloco aqui, a gente também, é importante a gente lembrar que os alimentos mais saudáveis não são necessariamente os mais caros. Pode ser. Se eu vou comprar um alimento orgânico, talvez ele seja ainda em algumas regiões um pouco mais caro do que um alimento não orgânico, mas se eu comparo talvez com alguns produtos industrializados, importados, versus um alimento aqui que eu vou chamar orgânico, um alimento como um alimento de feira, de um hortifruti, eu posso me alimentar melhor. E aí eu estou perguntando para mim primeiro, o que é importante para mim? A qualidade do que eu me alimento, ou a forma como eu me alimento, junto com as pessoas com quem eu me alimento, aquele momento importante, significativo para mim, o que ele representa para mim, o que ele me traz na sequência, como gerar saúde, por exemplo. Ele me nutre algo que me gera saúde social, emocional, física. Por quê? Porque eu cuido desde quando eu compro, a forma como eu preparo e a maneira como eu, enfim, me encontro com as pessoas. Vou continuar no ponto dos alimentos, apesar de ser bastante batido, exatamente por isso que eu escolhi o ponto dos alimentos. Eu posso ter um hábito de me alimentar fora de casa, isso pode trazer o meu social de uma maneira muito interessante, mas eu posso também fazer uma escolha de me alimentar dentro de casa. Pode ser uma forma como escolha esse viver, né? Esse ficar junto aqui. E essa qualidade de como eu faço, eu comprar, eu cozinhar, eu preparar, eu convidar e eu servir, olha quantos elementos humanos eu trouxe aqui, diferente, mas não tão, de novo, eu não estou colocando nem pró um, nem pró outro, eu estou só trazendo uma lente para a gente ampliar aqui. Quando eu saio, eu sou servido, quando eu recebo, eu sirvo. Quando eu preparo, eu sei, eu coloco energia naquilo que eu preparei. Quando eu saio,
eu como alguma coisa que alguém preparou que na maior parte das vezes a gente não vê e não sabe como é que aquela pessoa está naquele dia. Quando eu recebo, eu consigo de alguma maneira cuidar, quando eu tenho condições de receber, de cuidar do ambiente, de como está ali, da qualidade das conversas, do volume das conversas, do som da música. Eu consigo ter algum cuidado com esse ambiente para que eu tenha qualidade naquele encontro, se ele é um encontro importante para mim. E fora, muitas vezes eu não tenho esse controle. Claro que eu posso pedir para diminuir a música, mas não posso pedir para a mesa do lado falar mais baixo. Então, quando eu trago esses elementos, eu quero trazer que talvez num item eu estou querendo ampliar as possibilidades de como que fala assim, bom, reduza como? Agora, mais do que isso, reduza por quê? Ah, porque ficou mais caro. Tá bom, mas o que eu posso ter ganhos com isso? Eu posso melhorar a qualidade daquilo que eu tenho com isso? Sim, todos nós podemos. Dá mais trabalho? Com certeza dá mais trabalho servir do que ser servido. Agora, a minha questão é como é que eu fico logo depois. Como é que foi receber e servir e preparar para mim e para os meus? E como é que foi ser servido e, enfim, pagar uma conta, enfim, logo depois, né? E é essa qualidade que eu quero que a gente possa fazer um mix aqui como possibilidade de também como é que ficam as pessoas que eu pude convidar, que talvez se a gente fosse fora, talvez eu não tivesse a condição de convidar, por custo mesmo. Trouxe um exemplo aqui, mundano, usual, dos alimentos, de quem tem condições de sair, de novo de quem tem renda, de quem pode ir a um restaurante, quem tem a condição de receber alguém na sua própria casa e quem tem a habilidade e possibilidade de talvez preparar um alimento em casa, que tem o hábito e habilidade de talvez cozinhar. E olha que eu tenho um monte de elementos aqui para eu poder fazer isso, mas eu tenho essa condição de querer então fazer esse convite e eu tenho aqui um manejo humano que eu posso fazer para lidar com essa pergunta: como é que eu posso lidar com uma cena de renda igual e despesas majoradas em 30%? Ótimo. E agora eu quero trazer talvez um outro exemplo. A gente pode pensar num exemplo de viagem, eu posso pensar numa outra coisa que eu queria fazer, que eu continuo querendo fazer, e aí eu trago essa questão: eu quero fazer uma viagem, eu continuo com vontade de fazer uma viagem, e aí eu preciso me preparar para isso, e aí eu vou incluir outros elementos. Lembra que tenho eu fazendo recursos, eu ainda estou fazendo recursos, mas eu tenho talvez pessoas que moram comigo que também podem fazer dinheiro, podem fazer renda, e aí ampliar para aquilo que a gente chama de uma nossa rede de apoio, ou nossa foto familiar aqui, como é que a gente amplia a possibilidade de autonomia das pessoas gerarem recursos, não ficar tão dependente, e com isso também permitir que outros planos possam acontecer. Além disso, a gente já tem falado que eu posso colocar as minhas habilidades no mundo e habilidades para gerar uma renda extra, para eu fazer meu plano B, e que essa renda extra, esse plano B, ele possa ser contemplado, considerado exatamente para essa finalidade de fazer a minha viagem. Então posso continuar com a minha renda como estava, ela estava estável aqui, minhas despesas aumentaram, posso fazer alguns ajustes, mas para manter o meu projeto de, por exemplo, fazer uma viagem, se ela é importante para mim, eu posso então fazer uma renda extra, um trabalho extra com esse foco, com esse objetivo. E olha o que muda quando eu saio para trabalhar, para pagar boletos, que eu não lembro muito bem quais são. É muito diferente de eu fazer um trabalho específico, talvez no final de semana, que era um momento que eu tinha para descansar, eu fazer um trabalho à noite, que era um momento também que eu costumava usar para ficar com a família, e de repente eu pego esses horários nobres e dedico a um outro trabalho extra, não para pagar conta, mas para realizar um projeto. Muda a qualidade. E quem que vai ter essas decisões, definições? Eu. Quero mudar a qualidade, como é que eu posso mudar a qualidade naquilo que é para mim, naquilo que eu quero que aconteça? E aí tem essa pergunta muito chata, incômoda de planejamento financeiro, que é: Fábio, o que você quer? Não é fácil essa pergunta. Eu voltar para alguém, perguntar aqui para Nil, para Tereza, o que você quer? Então eu posso ter uns planos prontos na cabeça para responder rapidamente, mas é muito diferente eu saber de fato o que eu quero para fazer escolhas. E a outra pergunta: o que é mais importante para você? O supermercado, ou ele pode ser necessário, ou outras despesas que eu posso ajustar, ou essa viagem, neste ano, nesse momento, nessa fase de vida que eu estou. O que é mais relevante para mim agora e que escolhas que eu posso fazer para isso, para que eu possa fazer essa viagem, e o que eu posso negociar?
seja um tempo com a família que eu vou fazer um trabalho extra, sejam outras despesas que eu vou negociar para que eu não tenha que trabalhar mais para fechar a conta. O que eu vou fazer, o que eu vou escolher e como é que eu banco as escolhas daquilo que eu fiz, que eu quero. Quando bancar escolhas pelo que eu quero é muito diferente de bancar escolhas pelo que eu preciso, e também é muito diferente de bancar escolhas eu não sei porquê, só porque aumentaram e eu estou numa posição mais vítima. Que absurdo, agora eu vou ter que trabalhar mais, ou vou ter que cortar porque alguém fez alguma coisa e eu teoricamente não tenho nada a ver com isso, e às vezes não temos mesmo, mas ao mesmo tempo como se eu não pudesse fazer nada a respeito, e nós podemos fazer coisas a respeito sim. O Fábio faz um comentário aqui: vejo como importante trazer o orçamento para o consciente, envolver a família no processo de escolha. Sim, Fábio, acho que essa questão da comunicação é um ponto muito relevante, da gente trazer a família, né, as questões todas, para que a gente possa negociar, conversar. A Nil também faz um comentário, vou beber água. A Nil coloca o seguinte: meu filho questionou, mãe, mas você não está trabalhando durante o dia? Por que você ainda está atendendo à noite? Aí respondi que esse trabalho extra é para nosso lazer. E aí queria um outro valor, esse trabalho extra que eu ocupo mais trabalhando. Então, as duas, talvez o comentário do Fábio e da Nil aqui dialogam, né? Porque como é que eu trago esse assunto para dentro de casa? E de novo, eu tenho que ter clareza comigo. Lembra desse percurso, ele é muito importante quando a gente traz o comportamento humano na pauta, que se eu não sei claramente o que eu quero, nem o que me motiva, lazer. Com meu filho, que é o exemplo da Nil, e que eu quero talvez ter essa consciência de que as despesas aumentaram, eu com o meu orçamento, como citou o Fábio. Se eu não tenho consciência de como é que anda o meu orçamento, se eu não tenho clareza daquilo que eu quero, que é importante para mim, lazer com meu filho, como o exemplo da Nil, como é que eu vou propor para alguém algo? Se eu não sei o que está acontecendo, quem serei eu nessa conversa? Alguém que reclama: apaga a luz, menino, para disso, porque as despesas estão um absurdo. Eu sou o reclamão e que não tenho atitude, porque eu só estou incomodado com a cena, mas eu não tenho clareza por quê. Se eu estou consciente, eu sei por que as coisas aumentaram, eu também sei o que eu posso fazer, e o terceiro, eu sei o que eu quero. Eu sei que a cena mudou, inflação. Eu sei que eu preciso fazer ajustes, tenho consciência de onde vai esse dinheiro, que eu preciso fazer ajustes, de como eu posso resolver, e também tenho consciência do que é importante para mim, como lazer, ou uma viagem, ou receber as pessoas em casa. E com isso eu posso, para essa tomada de atitude, seguindo aqui o exemplo do Fábio e da Nil, eu posso então conversar com quem está no meu entorno e dizer: olha, gente, para mim é importante viajar. Ou a gente gosta de sair, mas eu gostaria de receber pessoas aqui. Eu queria que a gente investisse em lazer. As coisas aumentaram muito. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. E os exemplos são sempre ilustrativos. Pegue um exemplo: energia, gás, qualquer um desses aqui, combustível, e mostrar esse histórico, a forma como você quiser, que seja didática para o grupo que você tem ali na sua frente. E ao mostrar o impacto disso, numa matemática simples, dobrou, triplicou, aumentou 50%, enfim, as pessoas compreendem o impacto disso, e eu vou dizer, meu salário continua o mesmo, e a gente precisa fazer alguns ajustes. Mas além disso, tem uma coisa que a gente gosta muito aqui em casa que chama-se lazer, e lazer aqui em casa é isso. E para a gente fazer isso, eu vou abrir mão de 2 noites que a gente ficava junto, etc e tal, para fazer um trabalho extra, sua mãe também, ou vocês poderiam fazer, e aí envolvendo o grupo, como o Fábio bem disse, eu com consciência, envolvendo o grupo, levando consciência também para o grupo, eu passo de ter pessoas que reclamam, que se queixam, porque agora fiquei chato, que agora fico reclamando dos preços, etc e tal. Eu tenho um grupo que está consciente, que também sabe do que está acontecendo, que está junto comigo, que pode vir a me apoiar, se assim entender e for construído. Nada é rápido, mas é uma construção. E nós estamos não mais solitários numa caminhada, a gente tem mais gente nesse apoio, nessa rede em conjunto, e a vida de todo mundo pode ser mais viva, nesse sentido de todos perceberem o que está acontecendo e o que a gente pode fazer em nome disso. Mostrar que a gente sempre tem uma escolha, que a gente sempre tem uma decisão para ter, das mais radicais: vamos mudar de cidade, vamos mudar de bairro, vamos mudar de casa, vou vender o carro, X, vamos mudar desse trabalho, N. Como outras, podemos gerar uma renda extra para um objetivo extra.
temos que fazer um ajuste agora, né? E aí como é que a gente pode ir adequando? E a gente sabe que nós, seres humanos, somos capazes de nos adequar aos diferentes cenários, ao barulho, à poluição, ao excesso de alguma coisa. A gente tem essa capacidade de adaptação que ela é boa, mas ela também é perigosa. A gente também pode se adaptar a uma cena mais desconfortável, a gente não sabe muito bem, mas a gente coloca isso em algum lugar e a gente pode se acomodar nisso daqui a pouco. E por que eu estou chamando de perigoso? Porque eu deixei de ter consciência, eu me ajustei com incômodos a isso, de repente eu comecei a comprar menos, comecei a comprar diferente, mas não porque eu quis. E eu não fui muito consciente para isso, o dinheiro simplesmente não deu, eu tirei algumas coisas do carrinho, eu chego, as pessoas reclamam, e daqui a pouco reclamam de novo, e daqui a pouco param de reclamar, e assim daqui a pouco se ajustou e continua, e era uma nova cena. Mas a gente não se transformou, a gente não teve uma atitude, e essa proatividade de fazer algo é que muda tudo. Eu quero o convite dessa fala aqui com vocês, de como é que a gente pode, numa cena que é dada como cenário para início desse ano para algumas famílias, eu posso tomar atitudes querendo ficar consciente dessa cena, do que eu posso fazer como ajuste no orçamento, mas também aumentar a receita e também envolver os que estão comigo, como trouxe aqui o Fábio, e ainda assim manter os meus planos e pensar em fazer projetos, trabalhos, uma renda extra para projetos específicos, como receber alguém ou como talvez fazer uma viagem, com o exemplo que eu dei aqui, e mudar uma forma de consumir. Quando eu falei receber alguém, é mudar uma forma comportamental aqui, que ao invés de eu sair e ser servido, eu preparar e servir. E o quanto que isso pode ser transformador para mim. Não estou falando nunca mais saiam, agora só sirvam, mas que eu possa experimentar outras posições. Além de ser o pagador da conta, eu posso ser alguém que serve outras pessoas, que recebe outras pessoas, e como que isso pode ser importante para os exemplos que eu quero dar dentro da minha casa, daquilo que eu quero mostrar, que eu digo que é importante para nós, para mim, se não fazendo, se não olhando. É diferente de falar assim, por favor, uma água, e a outra coisa é eu perguntar, você aceita uma água? Esse gesto, essa mudança, traz, né, para aquilo que a gente quer sempre mostrar ali, que é o mais importante naquilo que a gente fala do nosso caminhar, que é mostrar os nossos valores, aquilo que a gente acredita, e que eu possa expressar isso, que se eu consigo então, num ciclo maior ampliado aqui, mostrar que aquele esforço extra, algumas noites, finais de semana, trabalhando, e eu consigo mostrar o resultado disso, estamos realizando essa viagem, fruto daquelas noites que a gente não ficou junto, e eu consigo conectar essas duas coisas, é muito didático, mostra esse esforço, inclusive, do poupar, do fazer um trabalho extra, do fazer um ajuste no orçamento, e essa qualidade disso, né, a gente mostra pelo exemplo. Eu não preciso dizer, olha, é muito importante você poupar, senão amanhã, que é a política do medo, e eu posso mostrar isso de uma outra maneira. Esforça que dá certo, escolha e se empenhe que funciona. Isso é planejamento, e esse é o recado que eu queria trazer para vocês hoje. Como é que eu aplico o planejamento financeiro com esse olhar humanizado em nós, nas cenas, mesmo aquelas que a gente não escolhe, mas que a gente pode sim vir a escolher as atitudes que a gente vai ter frente às adversidades que o presente nos mostra. Qual seria a idade das crianças para serem envolvidas nessa discussão? Caco, na discussão, eu diria quando eles começam a ser curiosos e perguntarem, e eles têm, vou dizer assim, essa maturidade para entender a coisa da discussão. Do exemplo sempre, não importa qual a idade, pode ser um filho adolescente ou um jovem adulto, e pode ser uma criança muito pequena, ver você servir, ver vocês recebendo, para eles é sempre um presente, sou eu atuando no mundo. Para essa discussão mais cerebral, vou dizer assim, essa discussão mais mental, olha, a gente aumentou, agora a gente vai mudar, agora a gente vai diminuir. Primeiro, quando eles percebem esse impacto, porque pode ser que você mude alguns hábitos na sua casa e que, dependendo da faixa etária, eles nem percebam que isso aconteceu. E sempre que a gente pode poupar, sou muito favorável da gente poupar, no bom sentido aqui, do intelecto, as crianças poupem. Tudo que eu puder envolvê-los pelo exemplo, faça pelo exemplo e não necessariamente de outro jeito. Às vezes esse exemplo usual de fazer uma lista, ir lá fazer uma compra, colocá-los mais na prática do que na discussão. A discussão eu gosto de deixar para quem já está com isso aqui muito acordado no sentido, Caco, de que eles já percebem essas cenas, eles sentem esses efeitos e eles já conseguem colocar essa conversa que não é, eu quero só diferenciar de uma
discussão de uma pergunta. Crianças, eu vou dizer assim, ou menores, ou um pouco menos maduras, elas são perguntadoras, mas elas só querem sim, não, e isso é suficiente para elas. Elas eu não envolveria ainda. Aquelas em que eles fazem uma pergunta, você responde, e eles começam a ser questionadores, eles querem saber mais, mas por quê, já estão com essa criticidade, talvez aqui sim a gente possa começar a envolver, claro, em assuntos como do orçamento, ou de uma escolha de um projeto, mas lembrando sempre, aqui o Caco me deu um gancho, eu ia encerrar aqui, mas ele me deu um gancho por eu abrir essa conversa, que é uma outra temática, que é nós adultos decidimos e a gente não deixa para as crianças decidirem. Olha, a gente está pensando em fazer uma viagem, o que vocês acham? Não. Isso é levar um peso do adulto para a criança, que acaba sendo, no final das contas, perverso, com a melhor das intenções dos pais. Então, quem assume a bronca do limite, a escolha do que vai se fazer, são os adultos. E essa conversa por hora, Caco, fica só entre os adultos. Vamos viajar, não vamos viajar, discutem ali entre os dois, e quando vão com as crianças, vão dizer, olha, nós decidimos que uma coisa que a gente vai fazer é uma viagem, e para isso a gente vai ter um esforço para fazer, e a gente envolve as crianças nesse esforço, mas não na decisão. A decisão é sempre colocada pelos adultos, e a gente quer envolver as crianças. Acho que aqui é um ponto que a gente pode colocar. Eu não te dei uma idade, Caco, mas eu te dei alguns elementos, talvez, do comportamento, né, dessa percepção, e sempre respeitar o olhar do casal. Se o casal acha ambos que as crianças estão prontas para ouvir, para essa discussão, né? O Fábio coloca aqui que viu algumas vezes a pessoa que paga as contas, na prática, se sentir culpado pelo descontrole do orçamento, enquanto o que provê não entende que todos são responsáveis pelo consumo. Boa questão aqui, Fábio. Aqui o Fábio trouxe já uma distinção que às vezes não é muito clara, que muitas vezes quem provê não é quem paga as contas. Então, pode ser que a minha esposa gere dinheiro e eu faça o supermercado, né? Mas quem gera dinheiro em casa, a maior parte da renda é ela. Então, eu faço as despesas aqui. E por perceber que as coisas estão mais caras, ou a forma, né, desse descontrole do orçamento, que eu acabo cuidando do entra dinheiro, sai dinheiro, etc e tal, eu me atrapalhando, me sinto culpado disso. E eu acho que essa questão, né, que o Fábio está colocando, essa culpa pelo descontrole do orçamento, enquanto o que provê não entende, né, essa questão que todos são responsáveis pelo consumo, porque quem está fazendo é como... Aqui é uma cena que a gente vem fazendo uma transição, né, que assim, eu já fiz o meu papel, já coloquei dinheiro em casa, agora o problema não é mais comigo. Ao mesmo tempo, quem está com a questão do orçamento fica nessa outra discussão. O que a gente sempre convida, né, Fábio, aqui, é uma boa pergunta, e o Fábio está trazendo mais uma cena da comunicação, da importância da comunicação dentro de casa sobre temas específicos, como, por exemplo, o orçamento, né? O Caco também trouxe essa questão de como dialogar e envolver as crianças, mas o Fábio traz essa questão assim, ela é provedora, eu sou a pessoa que faz as despesas, ótimo, mas como é que a gente pode conversar assim, olha, eu poder dizer, tá difícil fazer isso aqui sozinho, eu estou me atrapalhando, estamos, que aqui é no plural, gastando mais do que dava, eu acho, e tô, né, ao invés de gerar uma culpa, que a culpa muitas vezes silencia e deixa esse problema ampliar, que eu possa dessa culpa transformar numa exposição dessa vulnerabilidade, desse incômodo, para ter esse apoio do outro, e aí com o apoio do outro a gente fala, bom, como é que a gente pode resolver isso, né? Muitas vezes, cenas que a gente percebe aqui nos atendimentos, é quando a gente escolhe dividir as decisões, dividir a questão do controle. Olha, é mais fácil para você fazer o controle, mais fácil para mim comprar as coisas, faça a lista que eu compro, vamos fazer juntos, eu estou precisando de ajuda para fazer a lista juntos, para definir esse orçamento, depois eu posso executar sozinho, mas fazer o orçamento sozinho está difícil. E às vezes não é que todo mundo faça tudo, pode dividir, devem dividir tarefa sim, mas às vezes é que se unam num certo propósito de cuidar de algo que é comum aqui, que é o orçamento, para que essa definição conjunta colocada envolva a todos, cada um nos seus papéis, para que o provedor saiba que ele também é um consumidor ali, que também é responsável por esse orçamento, e o outro, apesar de executar o orçamento, ele não deveria cuidar disso sozinho, né? Bela questão aqui. Obrigado, Nil. Vanessa, qual a dica, Fabiano, quando as pessoas na família têm valores diferentes? Falar dos valores diferentes, Vanessa. A gente gosta sempre de propor, óbvio,
que a gente media essas conversas, nós como planejadores financeiros aqui, a gente propõe que descubram seus valores, a gente convida a que entendam que a diferença ela é riquíssima e que muitas vezes quando é igual, a gente tem que tomar cuidado se é igual mesmo, porque a gente pode ter o mesmo valor, mas eu posso pensar coisas absolutamente diferentes sobre o mesmo valor do que a Vanessa. Então, o que a gente propõe, Vanessa, é que sempre as diferenças, os incômodos, os barulhos, eles possam ser colocados na mesa. Por que a gente é favorável a isso? A gente propõe isso. A gente propõe isso porque a gente sabe que quando a gente lida com as diferenças, inclui as diferenças, esse grupo se fortalece e amplia. E claramente isso, né? Que valores diferentes criam mais, tem muito mais possibilidade, muito mais resiliência. Isso já é da matemática simples da gente colocar que um grupo diverso ele é muito mais resistente para muitas coisas do que um grupo que tem as mesmas qualidades, né, os mesmos valores. Claro que a gente talvez possa comungar, e na família eu não preciso ter isso, tá? Numa sociedade, talvez num grupo de pessoas, eu tenho o mesmo propósito, num casal. Até o casal a gente precisa ter talvez uma mesma busca, né? Temos algo em comum ali para escolher estar juntos. Agora, quando eu falo de uma família, a diversidade da família não necessariamente quer seguir junto, não, né? Não por acaso, cada um tem o seu rumo, o seu caminho, e se unem talvez por ter algo que é a questão sanguínea que os mantém ali em conjunto, mas essa diversidade faz inclusive com que eu amplie o meu olhar para algo que eu não concordo. Eu amplio o meu olhar para aquilo que eu desconheço e vice-versa, o outro também possa aprender comigo, e eu sabendo que eu sou um indivíduo, ele outro, que escolhemos aqui estar no mesmo grupo familiar, mas que pensa ele de um jeito, eu penso de outro, ele tem valores, eu tenho outros valores. Não é por isso que a gente precisa brigar, nem discutir, nem não conviver. E sim que eu possa aprender a respeitar o olhar do outro, e respeitar o meu, e que a gente possa enriquecer com isso. A minha capacidade, um instrumento que a gente usa muito aqui, Vanessa, é o instrumento da escuta verdadeira, empática, profunda, em que eu possa escutar o que aquele outro traz, e muitas vezes na família a gente convida que a gente escute e fique com isso. Não argumente, não discuta, não defenda uma posição, só escute. E fique com essa imagem do outro, né? O que o outro é, o que o outro pensa, o que o outro acredita. E fica com isso. Por que isso te incomoda, o que isso gera em você. E você conseguir, é um processo de autoconhecimento, claro, né? Mas que gera uma capacidade do grupo muito grande, porque às vezes o grupo quer tomar decisões em grupo, como a gente falou até agora, mas quando não visitam os indivíduos e não escutam os indivíduos desse sistema, a gente tem problemas. E a comunicação é algo que ajuda demais a fluir, a reconhecer, a se fortalecerem, e aí quando reconhecem que são diferentes, eu posso inclusive ser mais respeitoso uns com os outros, e a gente pode inclusive atuar como grupo de uma maneira diferente e saber que, apesar de ter um valor diferente, não significa que não podem ter um destino de férias comum. Isso é uma descoberta muito bacana dentro da família, que a gente quer fazer a viagem do mesmo jeito, etc e tal, e aí é uma diferença. Podemos fazer uma viagem juntos, mas dá para contemplar alguém que pensa diferente de mim, que tem vontades diferentes das minhas? Dá para ser uma viagem que não vai ser como eu sozinho imaginei, mas uma viagem que foi construída em conjunto? A viagem com certeza vai ser muito mais interessante para todo mundo, inclusiva, mais interessante, mais aventureira, porque vai me tirar da minha zona de conforto. E eu convido com a pergunta da Vanessa que a gente saia da nossa zona de conforto. É desconfortável sair da zona de conforto, claro, mas é um presente daqueles que a gente não tem igual, né? Ótimo, maravilha, obrigado aqui. O João Batista, é quando a pessoa não está aberta para o diálogo, ela só quer do jeito dela. Aqui, João, a gente tem um desafio dos maiores, você tem razão. Tem gente que está fechada nisso, e aí às vezes, João, agora eu vou colocar alguns manejos da clínica, tá? Então a gente tem aqui um sistema onde uma pessoa está muito querendo que seja feita do jeito dela, e claro que aqui na clínica a gente tem a questão de ampliar, né? Porque a gente tem aqui um mediador, a gente pode fazer essas provocações, de que assim, anunciar que a pessoa está fechada, e às vezes ela argumenta que ela não está fechada, que os outros são teimosos, que os outros não vêm, que o jeito dela sempre dá certo, e elas ficam dando palpite, mas na hora do vamos ver, sobra tudo para ela. Tem um monte de argumentos que são verdadeiros, né? Dessa pessoa que geralmente só quer do jeito dela.
é que do jeito dela, para ela, geralmente funciona, do jeito das outras pessoas não. Então ela é pontual, ela se planeja, as outras pessoas são desorganizadas, chegam atrasadas, depois dá tudo errado, custa mais caro, e os argumentos são verdadeiros. Mas isso não exclui que ela coloque assim, tá bom, vamos trazer suas qualidades, e a gente começa talvez a ampliar, João, colocando as qualidades do que é importante para você, para ser feito do seu jeito. Pontualidade, planejamento, ótimo. Agora, vamos escutar o outro. E agora escutar o outro, o que o outro teria, né, como essa... E aqui você já está falando, aqui eu já estou abrindo o diálogo, né? Como que eu abro o diálogo? Reconhecendo o que para ela é importante. Na comunicação não violenta, é uma das ferramentas que a gente usa, João, a gente coloca então como que eu posso trazer aqui alguns elementos para falar para o outro, aquele que a gente está chamando de fechado para o diálogo, o que é importante para ele? Porque eu também posso vir com selo, né? Lembra como a gente veio? Desorganizado, eu também estou vindo com selo, está fechado para o diálogo. Está fechado para o diálogo ou não está sendo escutado, ou ele não se sente respeitado naquilo que ele quer? Talvez as pessoas não, para ela pontualidade é importante, as pessoas não são pontuais, ou para ela controle é importante, as pessoas não percebem que para ela controle é importante. E o fato de pontualidade, controle e organização ser importante para alguém, que deixa ela às vezes fechada na nossa percepção, não significa que ela não possa se abrir para o diálogo, mas desde que, no primeiro momento, ela possa se sentir respeitada naquilo que para ela é organizador. Quando não é pontual, quando não tem planejamento, enfim, me desorganiza. E aí, como me desorganiza, como é que eu me defendo? Eu fecho. Fecho, inclusive, para o diálogo. Então, uma das maneiras, João, para quando a gente acha que o outro está fechado, então, para o diálogo, então eu pensar o seguinte: se ela está fechada para o diálogo, eu vou lá escutar, eu vou lá compreender, e eu não vou argumentar, não vou defender, eu não vou atacar porque você está fechado, porque você não quer. Ao contrário, eu vou lá então dizer para ela o seguinte: eu queria entender o que é importante para você. Pega um exemplo, uma viagem, um evento desses onde a pessoa quer que seja feita do jeito dela, né? O que é importante para você? E aí eu estou querendo me abrir para o diálogo dizendo assim: eu quero saber o que é importante para você. Eu quero saber como é que funciona isso para você, e eu tenho um grande exercício, muita respiração antes, João, que eu consiga ficar só na posição de perguntar e não questionar, perguntar uma pergunta investigativa de fato para o outro, para eu só compreender, e eu agradeço e saio. Eu não argumento, eu não decido, a gente não vai ter uma DR naquele momento. Eu vou lá, eu ofereço café com bolo, eu me proponho a entender o que faz com que ela seja fechada. Pode ser a história de vida dela, pode ser a forma como as pessoas lidam com ela e às vezes não percebem. Nós próprios às vezes lidamos de um jeito, bom, não sei porque essa pessoa é tão fechada, então às vezes ela só quer do jeito dela, e a gente também não respeitar qual é o jeito dela. E essa é a nossa pergunta, investigação, nosso café com bolo. O que eu tenho por trás desse café com bolo, João, vai ser o que tem por trás daquela defesa toda, né? O que tem por trás, qual que é o jeito dela? Quando eu descobrir o jeito dela, eu posso me dar a possibilidade de respeitar o jeito dela. E talvez nessa escuta eu comece a abrir um canal de diálogo. Nem sempre vai ser possível fazer isso sozinho, nem sempre eu vou conseguir fazer isso a dois, porque às vezes o ambiente ficou tóxico, difícil, ou a simples presença do outro já incomoda, né? Numa temática como essa. Às vezes é verdade que eu preciso de alguém mediando essa conversa, mas eu acho que o café com bolo pode ser um bom mediador já, né? Ele é quente, ele é nutritivo, ele traz o tempo como um elemento rico aqui entre nós, e talvez ele possa nos ajudar aqui a mediar essa conversa, trazer novos elementos, né, para aquilo que a gente quer então construir, que é eu poder compreender aquele que um dia eu disse que ele estava fechado, né? Mas boa discussão aqui, obrigado aqui pela pergunta, João. E aqui a Aline coloca: que presente ouvir tudo isso, logo pela manhã, muito enriquecedor, que bom, obrigado. Obrigado a todos aqui pela presença mais nessa manhã, e que vocês possam trazer as questões de vocês, que vocês trouxeram aqui hoje, contribuições, dos exemplos de vocês, das perguntas, isso enriquece a nossa troca aqui pelas manhãs, e que a gente possa abrir, né? Mas mais do que isso, reconhecer o outro para a gente poder se abrir, ter consciência daquilo que a gente quer então
talvez de alguma maneira mudar e transformar, lembrando que nós podemos ser protagonistas, inclusive de ir lá entender quem é o outro, de vir aqui, entender o que eu quero, o que é importante para mim, ter consciência disso. Consciência incomoda, mas é transformador, e a atitude dessas escolhas, assumir as escolhas, nos compromissarmos com aquilo que a gente escolhe, comunicar isso para os nossos, é algo que também traz desafios, mas a gente ganha um grupo juntos, e a gente está nesse momento do grupo, né? Muito obrigado a todos, até a nossa próxima quarta-feira, e mais uma vez, obrigado pela presença de cada um de vocês, que dedicou tempo aqui ao vivo, e aos que vão assistir depois. Comentem, deixem aqui as questões de vocês para que a gente possa nutrir a nossa próxima quarta-feira às 7h30 da manhã. Até lá!